Escreveu Lucas, capítulo de número 4. A partir do verso número 1. Fala sobre a tentação de Jesus, esse texto. A palavra de Deus diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão logo após ser batizado, e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais ele teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todo o reino do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a glória, dar-te-ei toda a autoridade deste reino, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus e amado Pai, ó Deus, que o teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava com Jesus naquele dia, o mesmo Espírito que conduziu Jesus àquele deserto, Senhor, que venha nos iluminar nesta noite, que venha falar através de nós nesta noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Eu quero falar nesta noite, amados, sobre as ofertas do bem e do mal, as propostas que nos são oferecidas todos os dias, propostas boas e propostas más. Queridos, todos os dias, não sei se você percebeu, mas todos os dias, em todos os momentos, são apresentadas a nós propostas. E não vamos dizer que recebemos propostas ruins no nosso dia a dia. A verdade é que nós recebemos propostas todos os dias, todos os momentos. E as propostas que são nos oferecidas, aparentemente são boas propostas, pois elas vêm de acordo com as nossas necessidades, elas vêm de acordo com a nossa ambição, elas vêm de acordo com a nossa vontade, elas vêm de acordo com aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. Muitas vezes as propostas, elas vêm para causar mal nas nossas vidas, e é isso que nós não aprendemos a diferenciar, as propostas que nos causam mal, as propostas que vêm para nos destruir. E é por isso que vemos muitas famílias, muitas pessoas que são destruídas, na verdade, porque elas aceitam propostas que são para a destruição. Vemos aqui na palavra de Deus que antes de começar seu ministério, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Foi o Espírito de Deus que levou Jesus ao deserto. E ali no deserto Jesus passou 40 dias em jejum e em oração. E ali no deserto, quando ele estava em jejum, quando ele estava em oração, aparece Satanás. E Satanás lhe fez algumas propostas a Jesus. E eu aprendo aqui uma realidade, uma verdade, irmãos.
que nós como igreja, nós não podemos ignorar, e que muitos têm ignorado por causa da sua grandeza espiritual, por causa do seu cargo, por causa daquilo que ele é no reino de Deus, ou que ele acha que ele é. E eu aprendo aqui com Jesus, que o crente cheio do Espírito Santo, o crente que vive a palavra de Deus, ele também recebe propostas de Satanás. Nós temos a má impressão, temos o mau conhecimento, que crente cheio do Espírito Santo, que crente de verdade, ele não recebe investidas de Satanás. A palavra de Deus aqui nos aponta que Jesus, cheio do Espírito Santo, ou não estava cheio do Espírito Santo Jesus? Eu acredito que Jesus, ali no deserto, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio da palavra de Deus. E assim mesmo ele recebeu propostas indecentes de Satanás. O mal do crente é achar que quando ele está firme na igreja, quando ele participa de todos os cultos, quando ele ora, quando ele jejua, quando ele lê a Bíblia, que ele não será tentado, que ele não vai receber as investidas do diabo. E eu quero chamar a sua atenção aqui nesta noite, que bastaria um vacilo de Jesus, com um sim, ou um movimento da cabeça, fazendo sinal de concordância com a proposta do diabo, tudo estaria perdido, e o plano de Deus com relação ao homem, teria ido água abaixo. Uma simples concordância de Jesus, um sim de Jesus, nós estaríamos perdidos para sempre, se Jesus tivesse aceitado uma proposta de Satanás naquele momento. Amados, a palavra de Deus desde o começo da história nos mostra que foi assim com Adão e Eva. Adão e Eva, eles não tiveram a atitude que Jesus teve quando receberam a proposta do diabo. Adão e Eva também receberam propostas ali no jardim do Éden, para que comessem daquela árvore, o fruto da árvore proibida. Eles aceitaram a proposta. E nós estamos nessa condição hoje, graças a Deus, melhor agora, por causa de Jesus. Mas a proposta foi feita na mesma proporção. Adão e Eva aceitaram, disseram sim para a proposta de Satanás. E é isso que tem acontecido com muitos cristãos. Observe que assim como no Éden, no deserto da Judeia, lugar seco, lugar sem árvores, lugar sem pomares, o diabo aparece usando elementos naturais, elementos típicos do ambiente para tentar Jesus. Transforma essa pedra em pão. No deserto só tem pedra, só tem areia, e ele chegou, pegou uma pedra, olha esta pedra, se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão e mata a sua fome. É assim, amados, no momento de fome, no momento de necessidade, no momento em que precisamos de algo, o diabo chega trazendo a solução para as nossas vidas, trazendo propostas agradáveis para a nossa vida. E ai de nós se aceitarmos a proposta de Satanás. Ele usa o meio a qual nós vivemos, ele usa aquilo que nós necessitamos, aquilo que satisfaz o nosso desejo naquele momento, aquilo que mata a nossa fome. E ele usa da própria palavra, transforma esta pedra em pão e come, porque está escrito. Jesus estava com fome, ele poderia ter feito isso. Precisamos entender que o diabo, ele não chega nos assustando com propostas absurdas. Ele não lança para nós propostas indecentes. Ele traz para nós, ele aparece na nossa rotina, no nosso dia a dia, parecendo trazer solução para o nosso problema. Ele coloca à nossa frente, está aqui a solução para o seu problema. E quantos homens têm aceito?
e colocam a sua vida perdida para o resto da vida, porque aceitou uma proposta errada de Satanás. Quantos homens estão na cadeia? Quantos homens morreram? Quantos homens estão aí sendo dominados pelas drogas? Porque aceitaram a proposta de um traficante no momento em que ele estava ali caído, com semblante caído, no momento difícil, e chegou alguém ali do mal. Olha, tem aqui uma pedra de crack, tem aqui um baseado, experimenta isso, porque isso vai lhe fazer bem. Aparentemente faz bem, aparentemente passa aquele mal, aparentemente resolve o problema momentâneo, mas a consequência depois é a morte, num tempo mais curto, é a perdição. Quantas vezes no momento de dificuldade, de fome, vendo um filho chorar de fome, dentro de um supermercado, uma mãe ou um pai pega ali 1 quilo de carne e coloca dentro de uma sacola, coloca uma lata de leite dentro de uma sacola. A intenção era boa, saciar a fome do seu filho, mas alguém está vendo, e você sai carregado dentro de um camburão daquele supermercado. Uma só não vai fazer diferença, pega. É o que o diabo diz, 1 quilo de carne não vai fazer diferença nesse supermercado. Uma lata de leite não vai fazer diferença para esse grande supermercado. E você sai dali dentro de um camburão. Proposta indecente do diabo, parecendo boa, para resolver o problema que você precisava naquele momento. Quantos estão na cadeia? Quantos estão mortos no cemitério? Porque aceitaram propostas indecentes de Satanás. Nós vemos na palavra de Deus que Satanás, ao longo da história, ele sempre vem fazendo propostas, tentando desviar a verdade e os servos de Deus do caminho verdadeiro e das promessas de Deus para as nossas vidas. Amados, o que precisamos entender é que Satanás, ele não muda a sua estratégia. Ele é um velho guerreiro, um velho estrategista, mas a estratégia dele é a mesma de sempre, e nós precisamos saber qual é a estratégia de Satanás. Precisamos conhecer a estratégia de Satanás. Ele, na verdade, ele escolhe o ponto fraco do homem, e é ali que ele aplica do seu veneno aos poucos, até fazer nós acreditarmos que a sua proposta era boa. 40 dias sem comer, Jesus estava com fome, ele era homem. Então Satanás chega ali com uma proposta boa. Você é filho de Deus, está escrito, transforma essa pedra em pão, come, mata a sua fome. Quantas propostas assim, irmãos, propostas boas você recebeu na sua vida. Aquela mulher bonita que coloca na frente de um homem com necessidade sexual de uma mulher. No amanhecer, a desgraça está feita, a casa está destruída, a família perdida. Oh, igreja, foi assim com Adão e Eva, foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Sansão, da mesma forma com Jesus. É assim com você que ele age. E o Senhor quer te livrar nesta noite das propostas indecentes que Satanás tem colocado diante de você. Fama, poder, dinheiro, felicidade. Olhamos pela palavra de Deus, Moisés, ele teve que optar em ser chamado filho da filha de Faraó. Ele teve que optar em ser chamado neto de Faraó.
Ele teve que optar em viver no luxo do palácio de Faraó, de talvez ser o futuro faraó do Egito. Faraó não tinha filhos, Moisés era o neto, ele poderia ser o próximo faraó do Egito. Ele teve que optar a proposta, ele teve que escolher, e ele escolheu, amados, a ser mensageiro de Deus, e conduzir o povo de Deus ao deserto. Está lá registrado em Hebreus capítulo 11, verso 24 e 25, você pode conferir que ele trocou. Ele não quis ser chamado de neto de Faraó, ele não quis ser sucessor de Faraó, ele não aceitou a proposta de Faraó, ele escolheu Deus. Eu escolho Deus, eu quero Deus. Não tem proposta que me convença, a não ser Deus. Por causa disso, Moisés foi chamado de príncipe do Senhor. Abraão e Sara, eles não rejeitaram a proposta do diabo. E até hoje há consequências para os seus filhos. Vivem em guerra os filhos de Abraão, por causa da proposta que ele aceitou do diabo. Davi e Betseba. Davi aceitou a proposta do diabo e viu morte na sua casa, viu destruição na sua casa. Sansão aceitou a proposta de Dalila, morreu sem enxergar, pagou o erro com a própria vida. As consequências são graves quando nós aceitamos a proposta do diabo. Colocamos a nossa casa, a nossa família em destruição quando nós aceitamos a proposta do diabo. Satanás não faz pacto de fidelidade com ninguém. Ele não diz para você, você aceita essa proposta e eu me comprometo até o fim, eu me comprometo a guardar a sua vida, eu me comprometo a livrar você dos problemas futuros, da vergonha. Aprenda isso, amados, quem faz pacto com nós é Deus. Satanás não faz pacto com o homem, ele faz propostas. Ele faz o ladrão roubar para ser preso e para viver seu inferno ali na cadeia. Ele não vai livrar o ladrão da cadeia, mas ele vai infernizá-lo mais ali na cadeia. Ele faz o jovem se drogar para abreviar a sua vida, para tirar a sua vida. Ele faz o homem adulterar para acabar com a família, para destruir a sua família. Ele não vai restaurar a família. Ele não se compromete em manter aquela família unida. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Ele não é o único culpado pela queda do homem, viu? Tem muitos aí culpando ele. Estou assim por causa dele, porque ele me fez isso, por causa disso. Ele não é o único culpado. Ele apenas faz-nos propostas. Ele faz as suas propostas. E somos nós quem decidimos aceitar ou não aceitar a proposta dele. É como já foi dito em um teatro. Ele nos coloca na beira do precipício. O pular cabe a nós decidir se pulamos ou se não pulamos. É isso que ele faz. Ele não pode ser o culpado pelos nossos erros, pelo nosso fracasso, porque somos nós, na verdade, que decidimos pela nossa vida. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos. Tanto é que lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, no capítulo 11, 26, verso 26 ao 28,
ele diz: hoje eu lhe proponho a morte e a vida, hoje eu lhe proponho a bênção e a maldição. Você escolhe se você quer bênção ou quer maldição. Vocês escolhem se vocês querem a morte ou se vocês querem a vida. Deus nos deu esta capacidade. Deus nos deu o direito de escolha. Nós podemos, irmãos, entenda isso, nós podemos escolher a nossa própria morte. E é isso que muitos têm escolhido, a própria morte. Nós escolhemos entre o céu e o inferno. Infelizmente, muitos estão escolhendo o inferno. Como é que pode isso? Dentro da igreja, conhecedores da palavra de Deus, Deus deu ao homem o direito de escolha. Para cada proposta que nos é feita, existe sempre a consequência, irmãos. Existe a consequência do bem e a consequência do mal. Não é somente do bem. Quando nós escolhemos o mal, nós vamos receber as consequências do mal que nós escolhemos. E quando nós escolhemos e se concretiza na nossa vida, é certo que nós vamos receber por aquilo que nós escolhemos. Jesus fez a escolha correta quando a proposta feita por Satanás lhe parecia boa. Jesus não escolheu a proposta que era boa a ele. E Tiago escreve para nós, na sua carta, no capítulo 1, verso 14 e verso 15, que o escolher é algo que tem início em nosso interior. O escolher está em nosso coração. É nós que decidimos escolher as propostas. Eu aprendi algo muito precioso para a minha vida nesse texto. Que a cada proposta feita pelo diabo a Jesus, cada proposta que Jesus rejeitou, Deus o compensou com algo muito maior. Tenha certeza disso, porque a palavra de Deus nos garante. Toda proposta, toda investida de Satanás, que nós rejeitarmos, que nós dissermos não, o Senhor vai nos compensar com algo incomparável e maior. Não se contente com aquilo que o diabo oferece para você momentaneamente, que mate a sua fome por aquele momento, quando Deus, na verdade, Ele quer saciar a nossa fome para o resto da nossa vida. O que Satanás propunha para Jesus era muito pouco para aquilo que Deus queria fazer através da vida de Jesus. Da mesma forma é conosco, amados. Uma noitada, bebendo, comendo, uma noitada no motel com outro homem, com outra mulher, um dinheiro às vezes que é para comprar uma lata de leite, 1 quilo de carne, oferecido pelo diabo, uma mentira no trabalho, achando que vai garantir o emprego, que vai alcançar uma promoção. Amanhã, quando se descobre a verdade, a mentira, tudo vai por água abaixo. Tudo vai por água abaixo. Quantos põem a vida a perder por momentos de prazer, por querer saciar a sua fome momentaneamente? Olha o que aconteceu com a proposta do diabo na vida de Jesus. Verso de número 3. Disse Satanás: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Como dizendo, e mate a sua fome. E Jesus lhe respondeu:
Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. O que é que Jesus ganhou, amados? Será que você pode me registrar? Você sabe o que Jesus ganhou quando Ele rejeitou aquela pedra como um pedaço de pão na vida dele? A verdade é que Jesus não transformou uma pedra em pão. Ele não transformou uma pedra em pão, Ele rejeitou naquele momento. Mas depois, mais à frente, quando nós olhamos lá em Lucas no capítulo 9, verso 10 e 11, que Jesus transformou 5 pães em alimento para mais de 5.000 pessoas. Se Jesus tivesse transformado uma pedra em um pão, para saciar a sua fome, com certeza Ele não teria transformado 5 pãezinhos para alimentar 5.000 pessoas. A proposta de Deus é melhor para nós. As consequências quando nós rejeitamos a proposta do diabo tem mais valor para nós. Jesus aqui, Ele não quis saciar a sua própria fome, para poder saciar a fome de mais de 5.000 pessoas. E ainda João vem e escreve no seu livro, capítulo 6, verso 35, que Ele é o pão da vida, que Ele é o pão de toda a humanidade. Por essa rejeição, Jesus se tornou o pão da vida, o pão que sacia a fome de toda a humanidade, amados. Tudo porque Ele rejeitou uma proposta de Satanás. As consequências são tremendas na nossa vida, quando nós escolhemos Deus, quando nós sacrificamos momentos de dificuldade na nossa vida. O nosso futuro está garantido eternamente na mão de Deus. Vale a pena, muitas vezes, sofrermos e padecermos. Verso de número 6, disse o diabo: dar-te-ei toda esta glória, dar-te-ei autoridade, dar-te-ei a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Estava falando o diabo. Se você me adorar, tudo isso será teu. Se você me adorar, tudo isso será teu. O mundo inteiro, a glória do mundo, todas as coisas foi oferecido para Jesus, somente para Ele adorar Satanás naquele momento. Meu amado, é bem verdade que o mundo foi entregue a Satanás. Não vamos discutir que mundo é esse, mas a palavra de Deus diz que os reinos deste mundo foram entregues para Satanás. Então Satanás poderia dar aquele mundo visível, Satanás poderia dar aquele mundo limitado para Jesus. Mas porque Jesus disse não àquela proposta, Jesus, na verdade, Ele se tornou rei de todo o universo. E não rei apenas, não recebeu apenas a glória daquele mundo visível oferecido por Satanás. Jesus se tornou Senhor de todas as coisas, porque Ele disse não para Satanás. Filipenses capítulo 2, verso de número 7. Paulo escreve assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só porque ele disse não para o diabo. Ele poderia ter contemplado aquele momento. Ele disse não. O Senhor lhe fez Senhor e Rei, não somente sobre este mundo, mas sobre todos os céus, todas as terras. E embaixo da terra, ele tornou-se Senhor de todas as coisas. Vale a pena, irmão, rejeitar a proposta do diabo. A palavra de Deus depois diz no verso 12, 10 e 12, que o diabo leva Jesus para um lugar muito alto e fala para ele, para que ele se jogue de lá. Qual era o propósito de Satanás? Em que Jesus se jogasse daquele lugar, para provar que ele tinha poder, para manifestar a sua glória ali, para o diabo. Qual era? Quero dizer para você, amado, quantas vezes somos tentados, quantas vezes queremos a glória neste mundo, quantas vezes queremos a fama, quantas vezes queremos ser reconhecido como alguém, como cara, quantas vezes queremos estar no topo das coisas, quantas vezes desejamos a fama e glória. Eu quero dizer para você que a glória do mundo traz infelicidade. A fama do mundo traz infelicidade para nós. Alcançar fama e sucesso pode ser prazeroso no momento. O status de reconhecimento, o dinheiro e tudo mais, sem a presença de Deus na nossa vida, de nada vale. De nada adianta toda a fama, de nada adianta o dinheiro do mundo inteiro. Todo o dinheiro, toda a fama, na verdade, é como esse abismo proposto por Satanás a Jesus. Vemos que Jesus, ele não buscou a glória deste mundo, ele não buscou fama neste mundo, mas ele recebeu fama e glória pelas mãos de Deus. E ele foi glorificado pelo próprio Deus lá nos céus. E é isso que importa para nós, igreja. De nada adianta a fama aqui, de nada adianta a glória. O importante é lá no céu. O importante é como somos vistos lá no céu, diante de Deus, diante dos anjos. O que importa é nossa fama lá em cima. O que importa é sermos glorificados lá em cima, porque a glória aqui é passageira, a fama aqui é passageira. Tudo se esquece aqui na terra, mas lá em cima são coisas eternas, são coisas duradouras, são coisas que não têm fim. E Jesus Cristo, Filho de Deus, até seu último suspiro, Jesus recebeu propostas, parecendo pela vista dos homens, parecendo ser boas. Até seu último momento ali na cruz do Calvário, o diabo lhe fez proposta para tentar acabar com o plano de Deus aqui na terra. Lucas escreve no capítulo 23, no verso 37. Se tu és o Cristo, desce aí da cruz. Se tu és o Cristo, sai aí da cruz. Que proposta? Ele poderia muito bem, eu sou o Cristo, por isso eu vou descer da cruz. Eu vou sair daqui para mostrar para você que eu sou o Cristo. Mas ele não aceitou, graças a Deus. Ele não aceitou a proposta de Satanás. E ele permaneceu ali na cruz. Irmãos, quando vemos texto e contexto de tudo isso,
Nós observamos quanta semelhança entre a fala dos soldados romanos e a fala do diabo ali no deserto da Judeia. A proposta do mal sempre tenta nos afastar do amor de Deus. Entenda isso. A proposta do mal sempre tenta nos afastar do amor de Deus, da presença de Deus. Porque na verdade o diabo quer que nós nos afastemos de Deus. Ele quer que nós nos separemos de Deus. Este é o objetivo dele. Então, para você saber quando é proposta de Satanás, observe, fique atento, que tudo ele faz para lhe afastar de Deus, para que você perca a comunhão com Deus, para que você perca a presença de Deus. O mal, ele sempre se apresenta como pão em tempo de fome, como solução em tempo de desespero, como provisão em tempo de necessidade. É assim que se apresenta a proposta indecente de Satanás para nós. Aquilo que nós mais precisamos é oferecido para nós de uma forma prática, numa bandeja, para que nós comamos daquele pão do diabo. Mas complicamos a nossa vida para o resto da vida, eternamente. Como discernir e saber se a proposta é de Deus? Eu quero dizer para você que nenhum de nós estamos livres de escolhas erradas. Muitos de nós escolhemos errado na vida. Quantos aqui estão pagando, estão vivendo consequências das suas escolhas erradas na vida, de terem aceito propostas erradas na vida, estão vivendo as consequências de um erro de escolha. Necessitamos buscar a Deus todos os dias. Precisamos estar em comunhão com Deus todos os dias, como se fosse o último momento da nossa vida. Jesus não errou, Jesus não aceitou nenhuma proposta de Satanás, porque ele estava constantemente em comunhão com o Pai, porque ele vivia a palavra de Deus, porque ele estava em harmonia com o Espírito Santo de Deus, porque ele vivia na presença de Deus. É no deserto que o bem e o mal se encontram, e é com um coração contrito e humilde que vamos reconhecer a voz de Deus e a voz do diabo. Vamos saber se é Deus que está trazendo solução para o nosso problema, ou vamos reconhecer que é o diabo tentando nos induzir à perdição eterna, a jogar a nossa vida na lata do lixo. Somente a comunhão com Deus, somente estando na palavra de Deus, somente vivendo esta palavra, perto de Deus, na presença de Deus, a verdade, as dificuldades, os problemas, as necessidades, perto de Deus, tudo isso nos transformam em pessoas mais fortes, pessoas mais experientes, pessoas mais persistentes. Perto de Deus, temos a segurança e a certeza que Ele está conosco e Ele não vai deixar que o pior aconteça na nossa vida. E é preciso exercitar a fé em muitos momentos, para que sejamos aprovados na provação. Quero dizer para você, igreja, que erros podem ser perdoados. Erros são perdoados. Todos aqueles que se arrependem podem encontrar o perdão, mas nós não podemos esquecer das consequências pelo nosso erro. Quantas pessoas chegam até nós, pastores? Pastor, estou vivendo isso. Pastor, a vontade nossa é dizer, irmão, isso não tem solução. Você tem que conviver com isso para o resto da sua vida.
porque isso é consequência do seu passado. É erro do seu passado. Você está colhendo os frutos que você plantou na decisão errada que você tomou. É muito fácil de ver isso. O menino que escolhe a menina bonita para casar, a menina que escolhe o mocinho bonito para casar, e depois o menino bonito não gosta de trabalhar, depois começa a passar necessidade, e vai passando o tempo, o menino bonito vai ficando feio, e o que chamou a atenção era a boniteza do menino bonito, e ele não é mais, e ele não trabalha, não sustenta a casa. Querida, você escolheu o menino bonito, não pode largar do menino agora, não pode largar do homem horroroso. Você escolheu o menino bonito, tem que terminar com o homem horroroso do seu lado. É a verdade, querido. É a realidade da vida. É consequência da tua escolha. Ah, pastor, se ocorrer um milagre, se Deus quiser, Ele lhe dá livramento. Mas a verdade é, e vamos ver na palavra de Deus, que os frutos da nossa semeadura nós temos que colher. Você pode escolher o que semear, mas você não pode escolher o que você vai colher. Você semeou limão, vai colher limão. Não tem jeito, amados. É consequência. Por isso precisamos estar perto da presença de Deus. Propostas que aceitamos, oferecidas por Satanás. Somos até perdoados por Deus, mas vivemos as consequências da proposta aceita. Exemplo de tudo isso é Abraão. Abraão e Sara, quando tinham a promessa de Deus, de ser pai de uma grande nação, não souberam esperar o tempo de Deus. Sara ofereceu Agar, nasceu Ismael. Abraão aceitou a proposta oferecida. Até hoje, dois povos vivem em guerra. Ora, para acabar a guerra, não adianta orar, a guerra não vai terminar. Eles vão morrer em guerra, por causa da escolha errada de Abraão. Sansão foi perdoado, mas pagou com a própria vida, porque ele escolheu Dalila. Não podia escolher Dalila. A palavra de Deus não permitia ele escolher uma estranha. O pai dele falou: não escolha essa mulher, você tem que procurar uma mulher do nosso meio. Eu quero Dalila, tá? Pega a Dalila. Virou burro de carga, não teve jeito, morreu virando roda de moinho. Tem jeito. Davi pagou caro pelo próprio pecado de adultério, por ter matado seu principal soldado. Davi viveu até a morte, vendo desgraça e morte dentro da sua própria casa. E Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, Davi que se arrependeu, mas as consequências terminaram com a sua casa, com a sua família. Acabou-se a alegria na casa de Davi, por causa da proposta que ele aceitou de Satanás. Jesus, 40 dias no deserto, sem comer. O corpo estava fraco, mas o espírito estava forte. A carne estava fraca, sem pão, mas o espírito estava cheio do Espírito de Deus, porque Jesus se alimentava com a palavra de Deus ali no deserto. Estava cheio de Deus, estava cheio da palavra, tanto que ele venceu Satanás com a palavra de Deus, com a palavra. Amados, se estivermos alimentados com a palavra de Deus,
se estivermos cheios da palavra de Deus, com toda certeza nós vamos resistir o diabo. E assim como Jesus resistiu o diabo e o diabo fugiu de Jesus, ele vai fugir de nós. Ele vai nos deixar em paz. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós, diz a minha Bíblia. Mas quando estivermos cheios do Espírito Santo, quando estivermos cheios da palavra de Deus, se estivermos alimentados com a palavra de Deus, vamos resisti-lo. E aí nós podemos dizer com toda a autoridade, como disse Jesus: arreda-te de mim, Satanás, porque está escrito. Como que vocês vão resistir o diabo com a palavra de Deus, se você não conhece a palavra de Deus? Se você não tem Deus na sua vida, se você não procura, se você não tem intimidade com Ele, como é que você pode resistir o diabo? Jesus resistiu o diabo porque Ele conhecia a palavra. Ele era Deus, sim, Ele era Deus, mas Ele estava vivendo como homem. No entanto, Ele estava cheio do poder de Deus. Ele estava cheio da palavra de Deus. Então Ele pôde combater Satanás. Olha aqui. E observe que a cada proposta de Satanás, cada proposta, Ele combateu Satanás com a palavra. E é com a palavra que nós vamos resistir Satanás. É com a palavra que vamos vencer o diabo, que vamos rejeitar propostas indecentes que nos aparecem todos os dias. Todos os dias, propostas são feitas a nós, amados, decentes e indecentes, boas e más. Muitos estão destruídos porque escolhem as propostas indecentes do diabo na sua vida. Não sabem fazer escolhas, não têm orientação de Deus. Não falam com Deus antes de tomar uma decisão. É a sua vontade, é o que os olhos veem. Não medem consequências. E destroem sua própria vida. Ainda ontem eu estava num posto de gasolina. Encontrei com uma pessoa. Olha o que é o poder da palavra. Ela está desviada, diz que não, mas não vai na igreja, não frequenta lugar nenhum. Fala que não está desviada. Quem sou eu para julgar? Mas há uns 10 anos que não vem na igreja. Mas aí estava ali no posto, abastecendo o meu carro, e essa pessoa falou: pastor Dorival, lembrei do senhor essa semana. Falei: que bom. Lembrança boa, mano? Não, pastor, lembrança boa. Estava viajando assim, estava no meu quarto, e de repente eu ouvi um alvoroço, ouvi pancadas, ouvi tantas coisas lá fora, acontecendo na rua, e me deu uma vontade de sair dali e ver o que estava acontecendo lá fora, uma curiosidade de ver o que estava acontecendo lá. Mas aí, pastor, eu lembrei de uma pregação do senhor. Que pregação? Lembra que o senhor falou daqueles 3 conselhos sábios? 3 conselhos sábios sobre curioso, sobre isso. Eu falei: não lembro nada. Eu não lembro, mas ele lembrava. E ele foi salvo por causa daquela pregação. Porque no outro dia, quando ele acordou, a hora que ele desceu, saiu do seu quarto, alguém chegou nele: você viu o que aconteceu? Mataram, fizeram isso, aconteceu tudo isso aqui embaixo.
Uma pessoa que não tinha nada a ver com a história morreu. Tinha nada a ver, acabou morrendo, um tiro acertou ele. Ele olhou assim, ainda bem que eu me lembrei da pregação do pastor Dorival, porque eu ia sair do meu quarto, eu ia lá ver o que estava acontecendo, e essa bala perdida poderia ter me matado. O que é a palavra de Deus? O que é a palavra boa na vida de uma pessoa? Irmãos, a palavra de Deus na nossa vida é a nossa segurança. A palavra de Deus nos impede de tomarmos decisões erradas, de aceitarmos propostas do diabo. Coloco diante de ti nesta noite, amado. Talvez a tua vida está toda atrapalhada. Olhe o que você fez. Analise por que você está vivendo desse jeito. Tem coisas que não tem jeito, irmãos. É colheita. Você plantou jaca, tem que comer jaca. O que está feito, está feito. O importante é o que você vai fazer daqui para frente. O importante é o que você vai escolher daqui para frente. E a minha proposta para você nesta noite, eu tenho uma proposta boa para você. Eu tenho uma proposta de Deus para você nesta noite. A minha proposta é que vocês não aceitem a proposta do diabo na vida de vocês. Lembra-se desta palavra. A proposta parecendo boa do diabo vai chegar até você quando você estiver com fome. Quando você estiver no deserto. Parece que é de Deus. Ah, Deus quer me abençoar. Deus não quer te abençoar, é o diabo que quer te pegar. Lembra-se disso, meu amado. Antes de aceitar uma proposta, o Senhor está falando com alguém aqui nesta noite. Estou sendo profeta aqui na tua vida nesta noite. Alguém aqui está para decidir alguma coisa em sua vida. Você tem uma proposta na sua vida. Você tem uma proposta na sua vida. Foi-lhe feita uma proposta. O que Deus está mandando dizer para você nesta noite: analise esta proposta. Fala com Deus. Fala com Deus. Se é de Deus ou é do diabo. Não espere para ver, não aceite para ver o que vai acontecer. Eu ouço muito em meu ministério: ah, vou fazer isso aqui, quero ver o que vai acontecer. Irmãos, pelo amor de Deus, não queira ver o que vai acontecer. Faça algo na certeza, faça algo na direção de Deus. Nós podemos tomar a decisão correta na nossa vida. É um negócio, é um namoro. Nós podemos tomar a direção correta quando nós conhecemos a palavra, quando nós buscamos Deus, quando nós estamos em comunhão com Deus. Nós tomamos decisões corretas. Pode observar, amado, os problemas que você vive hoje foi por causa de decisões erradas que você tomou. Não é Deus culpado, não é o diabo culpado, é você que escolheu, é você que decidiu. Mas você não precisa errar mais. O Senhor me trouxe para falar isso para você. Você não precisa errar mais. Você não precisa sofrer mais. Fala com Deus. Pergunta a Ele. Vamos colocar em pé. Eu creio que Deus falou com você nesta noite. Aleluia.
Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem. Oportunidade você tem todos os dias. Me chama. Satanás lhe assedia todos os dias. As propostas vêm. Satanás lhe faz proposta todos os dias. Me chama. Te convida para pecar, para errar. As tentações vêm todos os dias. Me chama. Te convida, te assedia. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Você escolhe Deus, irmão. Eu escolho ser A proposta que lhe cabe é a proposta de Deus para a tua vida. É aquilo que Deus diz na palavra. É a palavra de Deus que vale na tua vida. A palavra de Deus é a melhor escolha, é a ideal escolha, é a única escolha que você deve fazer diante das propostas investidas de Satanás. Meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, ó Deus, quantas desgraças, ó Deus, quantos problemas estamos vendo e vivendo por más escolhas, por escolhas erradas. Meu Deus, em nome de Jesus, só nos resta pedir perdão, a tua misericórdia e a tua graça, Pai. Ó Deus, que a nossa alma não seja lançada no fogo do inferno por causa do nosso erro, por causa da nossa decisão de escolha errada. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoa e coloca sabedoria no nosso coração para fazermos escolhas corretas em nossa vida, para entendermos a tua voz, para sabermos aquilo que é bom, perfeito e agradável diante de ti na nossa vida. Em nome de Jesus, guarda o teu povo, abençoa a tua igreja com a tua palavra, com a tua verdade. Livra a tua igreja do laço do inimigo, das propostas de Satanás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma semana repleta da bênção e paz. Que o Espírito Santo vos encha, lhe dê sabedoria para escolher a perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida. Deus vos abençoe. Aplauda o Senhor pela palavra dele.